Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo semanal, aqui em nosso canal de Estudos Espíritas. E vamos nesse instante, rogar a Deus que encha os nossos lares de muita luz e de muita paz também. Meus amigos, hoje nós vamos estudar uma belíssima sugestão dos Espíritos Amigos. Eles dizem assim: homenageie com o coração aqueles entes queridos que partiram. E essa recomendação é muito importante, porque com o estudo nós vamos perceber que a perspectiva de quem fica é muito diferente da perspectiva de quem vai. Os nossos entes queridos que deixam a matéria, eles não precisam de mais nada do que é material, senão os nossos sentimentos. Então, quando nós perdemos o ente querido, qual é o tipo de sentimento que nos invade? Depende de cada pessoa, mas pelo estudo nós não podemos perder de vista que ligados ao corpo ou fora dele, sempre há vida. Então, gente, os Espíritos, quando nos fazem essas recomendações, é justamente porque a visão de quem partiu, do que fica na matéria, é completamente diferente. Nós vamos iniciar pelos funerais. O que é o funeral? Na nossa perspectiva, é aquele momento solene em que nós vamos fazer a última despedida daquele ente querido que partiu. E lá, o que é que nós realizamos? Deixamos aquele corpo que lhe serviu de instrumento de volta para a natureza. Porque nosso ente querido não mais ali se encontra. Mas é muito importante a gente saber que, na grande maioria dos casos, esses espíritos que acabam de deixar a matéria participam sim do seu próprio funeral. Na minha vida de espírita, de muitos anos, eu já participei de muitas solenidades dessas. E também já vi de tudo. Eu já vi funeral onde as pessoas estavam completamente desesperadas, se jogando ao chão, dando altos gritos, choros convulsivos. Imaginem o impacto disso tudo para o espírito que recém deixou a matéria e está nesse seu momento de transição. É muito sério. Eu já participei de funeral que era um funeral muito suntuoso, muito rico, pessoas abastadas. O número de pessoas era imenso. E ali mesmo, no funeral, vários herdeiros já começavam a discutir sobre a divisão da herança. Gente, a vibração ficou tão pesada que eu passei mal e deixei o funeral. Não aguentei ficar naquele ambiente e lamentei profundamente a situação daquele chefe de família que acabara de deixar a matéria. Como também já tive em funerais muito simples de pessoas extremamente em paz. O ambiente realmente era de oração, de bons sentimentos e de uma legítima saudade e despedida. Por isso que nós falávamos, varia muito o sentimento das pessoas quando perdem um ente querido. Mas a perspectiva de quem deixa a matéria realmente é outra. Esses espíritos, sim, precisam muito dos nossos sentimentos para que possam fazer de uma maneira mais tranquila essa grande passagem, não é? Do que deixaram na matéria para a vida espiritual. Kardec fez algumas indagações que aqui nos ajudam no nosso estudo.
E Kardec questionou os espíritos dizendo, olha, como vocês enxergam o corpo que acabaram de deixar? Sabe qual foi a resposta, gente? Como uma veste que no final da vida já estava me incomodando. Estou feliz por dela me desembaraçar. Então veja que a perspectiva de quem vai realmente é outra. E aí vem outra indagação. Se depois de um certo tempo os espíritos reconhecem seus próprios ossos ou seus objetos, resposta deles próprios vai depender, gente, da condição espiritual, moral de cada espírito. Quanto mais a gente evolui, menos vamos dando valor às coisas materiais que aqui ficaram. E aí Kardec faz uma indagação muito interessante que eu vou ler para a gente agora. O respeito que se tem pelas coisas materiais que os espíritos deixaram atrai a sua atenção para esses objetos e eles consideram esse respeito com prazer. O espírito se sente sempre feliz de ser lembrado. As coisas que dele conservamos avivam em nós a sua lembrança, mas é o pensamento que o atrai para vós e não os objetos. Aqui vamos fazer algumas considerações, porque nós temos muito respeito pelo sentimento de cada pessoa, sim. Mas a doutrina nos mostra isso. O que nos liga ao nosso ente querido realmente são nossos pensamentos e não aqueles objetos que pertenceram àquele nosso ente querido que partiu. Os objetos, gente, tiveram a valia enquanto estavam sendo usados por eles aqui no mundo material. Uma vez que partiram, o respeito que temos é pelos nossos entes queridos. Os objetos não vão mais fazer diferença para esses espíritos que deixaram a matéria. É como dizem, os espíritos ficam felizes por serem lembrados. Então o ideal seria que esses objetos servissem a outras pessoas. Mas quantos há que deixam muitas vezes aquele quarto intacto, não é? Ninguém mais entra lá. Todos os objetos passam anos ali guardados, sem valia, gente. O espírito precisa também, que acabou de deixar a matéria, libertar-se, seguir sua jornada de progresso e não continuar sendo cultuado através de coisas materiais. Fundamentalmente, nós precisamos sim ir nos educando espiritualmente, nós que ficamos, para esse momento da despedida e para o tempo que se segue a partir daí. A nossa educação espiritual é fundamental para que a gente também possa seguir adiante, não é? Então, o respeito que se tem pelas coisas daquele que partiu, ele tem o seu tempo limitado e o respeito vai estar em nossos corações e não exatamente nos objetos que aqui foram deixados. Veja a perspectiva como muda de quem partiu. O homem que foi feliz neste mundo lastima os gozos que perdeu ao deixar a terra. Somente os espíritos inferiores podem lastimar os gozos que correspondem à impureza de sua natureza e que eles expiam pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Então veja mais uma vez que a perspectiva de quem partiu é outra. Veja a questão 320 do Livro dos Espíritos, como é interessante também. Os espíritos são sensíveis à saudade dos que amavam na terra, muito mais do que poder julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade se são felizes. E se são infelizes, serve-lhes
pelo menos, de alívio. Então, sim, gente, já tratamos aqui no canal. A nossa saudade é legítima, o nosso desespero, não. Por quê? Porque nessa saudade legítima, nós elevamos a esses espíritos queridos as nossas orações e eles sentem vibratoriamente as nossas boas vibrações. Por isso que disseram os espíritos lá no início, homenageiem os seus queridos que partiram pelo coração e não pelas coisas, não é? Quanto mais nós vamos evoluindo espiritualmente, mais vamos compreendendo essa realidade de que os nossos sentimentos deixam felizes aqueles que partiram. Questão 323. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Veja como essa questão é muito interessante. A visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente e é a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada pelo coração. Então, gente, na realidade, quando nós nos dirigimos ao túmulo daquele que partiu, sabemos que lá não reside mais o nosso ente querido. Mas muitas vezes é naquele local que nós encontramos paz e que nos lembramos mais vivamente daquele que nos deixou temporariamente. E aí não faz mal nenhum, não é? Se lá você se encontra e se liga pela prece, pela oração sincera ao seu ente querido. Embora complementam os espíritos, que não necessariamente precisamos estar nos cemitérios para nos ligar e homenagearmos pelo coração aqueles que partiram. De maneira nenhuma. O que vale é a oração que nos conecta a eles e não o lugar propriamente dito. Dizem então os espíritos, a melhor maneira de homenagem é a nossa oração sincera, é a nossa vida feliz e nós termos a coragem de seguir adiante. Tudo isso faz muito bem para aquele ente querido que nos deixou temporariamente. Porque se cá estamos vivos, lá eles também estão. E não desejam, com certeza, que fiquemos aqui em lamentações intermináveis, ou mesmo com desespero, ou com revolta. Nada disso, gente. Quando é findo o tempo, quando é finda a missão, o espírito precisa retornar. Então, é preciso, mais uma vez eu repito, que nós nos eduquemos espiritualmente, porque cedo ou tarde todos vamos passar por isso. E aí eu vou encerrando o nosso estudo com a mensagem, trecho de uma mensagem de Joana de Ângeles, que diz assim, o título, Rememorando os Mortos. À medida que o tempo passa, faz diminuir a dor dos primeiros momentos. A saudade se aninha na nossa alma, procurando muitas vezes abater as nossas resistências físicas e psíquicas e nos deixando o coração uma série de desconfortos. O ser querido torna-se evocado a cada instante. Seus hábitos e realizações mecanicamente são por nós recordados. A morte, gente, não representa a estação final da vida, o ato derradeiro do existir. O silêncio que defrontas em relação aos seus mortos é, na verdade, pobreza de suas faculdades, diz Joana de Ângeles. Coopera com o seu restabelecimento na convalescência que sucede
a desencarnação. Volverão oportunamente ao teu regaço, dialogarão, cercar-te-ão de ternura, inundarão a tua saudade com o júbilo dos reencontros felizes. A semente morre para que a planta viva. A lagarta sucumbe para que viva a borboleta. O corpo tomba a fim de que o espírito se liberte e ascenda para Deus. A morte orgânica é fenômeno natural, cujo ciclo se incorpora ao mecanismo da vida, que se desdobra por etapas no corpo e fora dele. Encara com moderação e confia na sobrevivência após o estágio orgânico. Transfere desse grande amor uma parte para os que jazam ao teu lado, necessitando realizar o ciclo evolutivo e também carecem de paz. Quando produzires em favor do próximo, em memória dos teus desencarnados, se transformará em bênção também para ele. O Espiritismo é a doutrina consoladora, que através dos seus ensinamentos provam que essa passagem é apenas um retorno à vida espiritual. Se eles retornaram, nós também um dia faremos a grande viagem de retorno no cumprimento da lei divina e poderemos nos reunir a eles através das ligações afetivas que não desaparecem com a chamada, entre aspas, morte. Então, gente, fica esse estudo, rogando a Deus que vocês tenham gostado, que tenham bem compreendido esse momento solene da despedida e, sobretudo, da vida que segue, onde a grande homenagem que podemos fazer a nossos queridos é estarmos felizes, é vivendo bem a vida, realizando bem em sua homenagem e, sobretudo, a eles dirigindo o nosso preito de gratidão através das nossas orações que partem do coração. Se gostaram, divulguem mais esse estudo. Peço, gente, se inscrevam aqui no canal, não esqueçam. Divulguem bastante, deixem seus comentários e, sobretudo, aquele like, o joinha, que isso nos fortalece na plataforma. Desejo, então, a todos nós muita paz, muita luz e muita tranquilidade em nossos corações.